Olá, sou Leandro Rodrigues Oviedo, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Neurociências, e hoje gostaria de compartilhar com você sobre uma análise crítica de um artigo proposto pela disciplina de Nanotecnologia 2. É um artigo que fala sobre liberação de fármacos, liberação controlada ou sustentada de fármacos a partir de nanocarreadores. Este é o artigo, publicado na revista Advances in Material Science Engineering. É uma pesquisa desenvolvida aqui na UFN, e envolve o fármaco desonida, que está encapsulado em uma nanocápsula. Então a revista é de Qualis B1 na área interdisciplinar e este é o fator de impacto. E falando uma introdução aqui do trabalho. O trabalho envolve desonida, que é um fármaco comercial de uso tópico, um corticoide, utilizado como anti-inflamatório, muito eficiente, então para inflamação e também reações de alergia, que podem causar alguns problemas de pele. Só que esse fármaco, além de ser, embora ele seja eficiente, ele acarreta efeitos colaterais, que podem ser prolongados e podem causar uma adversidade ao paciente. Então, para isso, para resolver esse problema, utiliza-se sistemas carreadores ou nanosistemas de carregamento de fármacos para liberar esse fármaco de forma sustentada e reduzir os efeitos adversos associados a este fármaco. Também verifica-se, pode-se verificar se a liberação vai ser mais controlada ou não, pelo fármaco estar associado à nanocápsula, por meio do perfil de liberação. Então, para isso se utiliza modelos cinéticos para avaliar em quanto tempo é liberado grande porcentagem do fármaco, de forma a manter uma concentração efetiva no local-alvo e oferecer maior efeito terapêutico. E, consequentemente, também menor efeito colateral. Então, o que seria o perfil de liberação? Falando um pouquinho do artigo. O artigo ele objetivou preparar 3 tipos de nanocápsulas para encapsular a desonida, com 3 polímeros diferentes, que serão abordados no próximo slide. E avaliou-se também o perfil de liberação desse fármaco no meio fisiológico. Para isso se utilizou um ensaio in vitro, em que simula-se o fluido biológico, o meio biológico, e observa-se a liberação desse fármaco. Então, para isso se utilizou 3 métodos, que são esses aqui: dissolução, células de Franz e o saque de diálise. E os modelos matemáticos foram esses aqui: modelos mono-exponencial, bi-exponencial e Korsmeier-Peppa. O volume utilizado nos ensaios consistiu em 1,8 ml da solução contendo a desonida, adicionado em 50 ml do meio de liberação, que consistiu numa solução de pH 5,5, 5,5, utilizando o tampão, e temperatura 37 graus Celsius para simular o meio fisiológico. Então, como é que é feito isso aqui? Como é que é analisado o perfil de liberação? Considerando aqui que esse quadrado, esse retângulo é a nanocápsula, e no interior temos o fármaco numa concentração elevada no início, no início do processo, no início do ensaio. Ao longo do tempo ele vai sendo liberado. O que acontece com a concentração no interior da nanocápsula? Vai diminuindo até certo ponto que tenha pouca concentração ou nenhuma concentração desse fármaco no interior da nanocápsula, porque grande parte desse fármaco vai estar sendo liberado no meio de liberação. Então, se avalia o quanto do fármaco foi liberado ao longo do tempo. Então, para ficar mais fácil, eu trouxe um glossário para melhor abordar sobre os nanosistemas preparados no artigo, e que consistiu no seguinte: D para desunida livre, DNLC para desunida encapsulada na nanocápsula constituída por PCl, então ela é revestida por PCl, toda a estrutura, e esses 2 polímeros aqui comerciais, que eu vou chamar durante a apresentação de L100 e S100 para ficar mais fácil, mas a ideia seria desunida encapsulada nessas nanocápsulas, e essas nanocápsulas seriam revestidas, o polímero que forma a nanocápsula são esses 2 polímeros comerciais. Uma hora o Eudrygt L100, no outro caso ali o Eudrygt S100, então L100 e S100. A modelagem matemática aqui é apresentada, dos modelos utilizados para descrever o perfil de liberação dos fármacos, ou seja, da desunida, que a primeira equação seria o modelo monoexponencial, o da equação 2 o bi-exponencial e a 3 Korsmeier-Peppa. Então aqui é relevante saber se estimar esse parâmetro n, que ele vai te dizer
o mecanismo, né, do perfil de liberação, o mecanismo de transporte do fármaco, né? Que se o N for menor ou igual a 0,43, temos difusão fickiana. Se ele se situar entre 0,43 e 0,85, difusão anômala. E quando der 0,85, transporte de liberação, caso 2. Né? E lembrando aqui que tem uns parâmetros para avaliar, né, para mostrar o que seria cada valor aqui nas equações, né, cada parâmetro. Né? Temos as concentrações A e B, C0 e CT, né, que são muito importantes aqui no estudo. Perfil de liberação. Então, falando um pouquinho, né, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a caracterização físico-química. O que a caracterização físico-química nos traz? A caracterização físico-química ela vai dizer o seguinte, né? Nós temos as 3 nanocápsulas, né, carregando o fármaco no interior. Temos a que foi feita de PCl, que apresentou um diâmetro de partícula em torno de 200 nanômetros, enquanto as outras duas, né, contendo os outros polímeros, apresentou um tamanho de aproximadamente 160 nanômetros. Ligeiramente menor. Por quê? Né? Porque o PCl é um polímero maior, que apresenta maior peso molecular. Então, por isso, é normal esperar que o diâmetro de partícula desse primeiro nanosistema aqui seja maior em relação aos outros. O índice de polidispersão, todos próximos de 0,20 ou abaixo disso, indicando homogeneidade do sistema. Potencial zeta variando de menos 21,7 a menos 26,7, indicando estabilidade físico-química das nanoformulações. pH em todos os casos, aqui temos um pH ácido, o que torna essas nanoformulações adequadas para ser aplicadas na pele, né, uso tópico. E a eficiência de encapsulação todos acima de 90%. Então conseguiu encapsular o fármaco no interior da nanocápsula. No entanto, né, o que teve maior eficiência foi aquele associado ao polímero S100. Perfil de liberação, né? Falando um pouquinho do perfil de liberação, que temos um gráfico em que é mostrado, né, que temos a desunida livre na forma de triângulo, temos aqui a desunida associada à nanocápsula contendo polímero S100, contendo polímero L100 e na nanocápsula, né, constituída por PCl. Podemos ver de cara aqui que esse sistema aqui, ó, a desunida encapsulada na nanocápsula constituída por PCl, apresenta maior controle, né, de liberação, assim como esse aqui representado pelo polímero S100. Então podemos ver pelos dois gráficos que tem maior controle desse fármaco liberado nesses dois tipos de nanosistema, enquanto que no livre, né, a liberação não é tão facilmente controlada. Aqui outro gráfico, né, para células de Franz também. O que acontece neste caso aqui, podemos ver novamente, né, um padrão muito similar ao do primeiro gráfico, em que a desonida encapsulada na nanocápsula constituída por PCl apresenta maior controle de liberação, podemos ver pelo gráfico, né? E a desunida livre, né, não apresenta um bom controle, ela apresenta um menor controle de liberação, por não estar encapsulada. E aqui também é bom falar, né, dos modelos bi e monoexponencial, que no caso desses dois polímeros aqui, S100 e L100, associados à nanocápsula, né, temos o modelo bi-exponencial descrevendo melhor a liberação do fármaco, enquanto que esses dois sistemas aqui, o modelo monoexponencial já ajusta os dados experimentais com grande adequação. Tabela 2 mostra os modelos cinéticos, um pouquinho disso aí, né, só para enfatizar, no caso do saco de diálise. Todos os modelos, né, todos eles foram ajustados pelo modelo monoexponencial. Se considerarmos, né, na célula de Franz, temos o seguinte, que aqui temos que os polímeros, as nanocápsulas associadas aos polímeros S100 e L100 foram ajustados pelo modelo bi-exponencial, e a nanocápsula aqui, associada ou constituída por PCl, foi melhor representada pelo modelo monoexponencial. Então aqui os valores do coeficiente de determinação já demonstram isso que eu acabei de dizer, né? Em relação ao modelo cinético Kurzmaier-Pepas, né, que é para avaliar o mecanismo, né, de liberação do fármaco. Quando não se conhece muito o mecanismo, utiliza-se esse modelo, né? Então o importante aqui é nós vermos o valor de N, né? Para o saco de diálise, né, temos N menor que 0,43 na maioria dos casos, né, onde indica a difusão fickiana. Já nesse primeiro aqui, ó, a difusão ela é anômala, ela não é fickiana.
assim como na desunida livre, né? Então, para esses dois sistemas teve um padrão parecido, enquanto para a desunida encapsulada na nanocápsula contendo PCL livre, padrão parecido também. No caso da célula de Franz, todos os modelos apresentaram, né, um N menor que 0,43, e aqui temos o valor dr para mostrar a adequação do modelo, que é um bom ajuste para os dados, e aqui difusão fickiana, né, porque o N deu, né, resultou em valores menores que 0,43 respectivamente. Ainda, né, podemos ver o perfil de liberação da desunida livre e nanoestruturada, né, no caso. E aqui a gente observa pelo método de dissolução, então não tem membranas, não tem separação aí dos meios. O meio que onde é alimentado a nanocápsula e outro que é recebida o fármaco. Então aqui a gente pode ver, né, que tem uma diferença significativa entre a desunida nanoestruturada e não nanoestruturada, ou seja, desunida livre. E de forma geral, podemos observar que a desunida livre, né, a desunida associada à nanocápsula apresenta maior controle de liberação. Possivelmente assim pode-se reduzir os efeitos colaterais. Então, algumas considerações finais do trabalho. Temos que os melhores sistemas, os sistemas que apresentaram grande controle ou maior controle de liberação da desunida foram esses dois aqui, né? Os modelos bi-exponencial representaram um bom ajuste para esses dois tipos de sistemas, contendo os polímeros comerciais L100 e S100. O modelo cinético monoexponencial apresentou um ótimo ajuste para a desunida livre e para a desunida encapsulada na nanocápsula constituída por PCL, e o modelo de PEPAS, né, com as mais PEPAS, representou um bom ajuste para o perfil de liberação para todos os modelos e na célula de Franz. Né? Eu indico aqui a célula de Franz porque aqui, como o N deu menor que 0,43, indica que a difusão é fickiana. Já no outro caso, né, para o método do saco de diálise, né, o padrão não foi o mesmo. Né? Então, observa-se que em um dos casos ali é difusão anômala e em outros casos é difusão fickiana. Então, quais são as sugestões e perspectivas futuras do trabalho? Né? Qual é a minha análise crítica desse trabalho? Então, eu sugeria aqui algumas atividades futuras para complementar esse trabalho ou melhorar ali em alguns aspectos, né, metodológicos. Então, o primeiro passo seria correlacionar as estruturas e propriedades químicas dos polímeros com o perfil de liberação, ou seja, por que houve ali, né, maior liberação, maior controle de liberação por aquele polímero lá que continha PCL, né, devido uma justificativa poderia ser, né, provavelmente devido ao peso molecular do PCL, que é maior que o dos outros polímeros, então por isso ele demora mais para sofrer erosão e liberar o fármaco. Apresentar as estruturas químicas dos polímeros não foi apresentado ao longo do trabalho, então isso facilitaria também até o entendimento dos mecanismos de liberação, né, devido à erosão que ocorre ali dos polímeros. Estimar a confiabilidade do modelo por outros tipos de funções, que seriam as funções erros. Né? Claro que foi utilizado o coeficiente de determinação e o outro parâmetro ali para avaliar a confiabilidade do modelo, mas é interessante ainda trabalhar com funções erros, né? Que vai ter dizer a diferença entre o valor predito pelo modelo e o experimental, né? Calculando os resíduos e vendo realmente, se tiver um erro associado muito baixo, esse modelo provavelmente é confiável. Avaliar o tempo de prateleira das nanoformulações, né, para ver se realmente são estáveis, e caracterizar a morfologia das amostras, para ver qual o formato, né, qual a cara dessas nanopartículas, dessas nanocápsulas, né, e nanosistemas. Então aqui eu trouxe, né, as ilustrações dos polímeros, né, para exemplificar aquilo que eu havia comentado. E aqui as funções erros, né, algumas que podem ser utilizadas no trabalho, né, por exemplo, seria sempre, né, o valor predito da nossa resposta, que seria a concentração liberada, né, no meio de liberação do fármaco, né, a concentração de fármaco no meio de liberação, predito pelo modelo e experimentalmente e obtido experimentalmente. Então assim a gente pode ter a soma dos erros quadrados, a soma dos erros absolutos, a soma dos erros relativos, o Q quadrado, pois esse aqui é muito importante utilizar, né? Porque no Q quadrado nós vamos ter o seguinte, como os modelos apresentados ali, eles não são lineares, né? Torna-se bem útil utilizar esse Q quadrado, que ele vai dar um maior grau de confiabilidade. Então tem esses dois aqui também,
que aumentam, né, que tentam minimizar o erro entre modelo experimental e modelo calculado. Algumas referências bibliográficas, que seria apenas o artigo utilizado, e eu deixo os meus agradecimentos, fico aberto a qualquer esclarecimento.